Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas do canal Acerto de Contas. Estamos iniciando aqui nossa playlist de matemática básica e o primeiro assunto que nós vamos ver é o conjunto dos números naturais. O que é esse conjunto exatamente? São os números inteiros positivos, né? 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Esses números não têm fim a contagem, né? E eu também incluo o zero. Então eu consigo representar os números naturais com essa letra N aqui, com essa barra lateral do lado do N. E eu represento com essas chaves e começo a contar do zero. Então, o zero está incluso aqui nos números naturais. Depois eu conto 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até o infinito, porque não existe uma quantidade exata de números que existem, né? Os números são infinitos. Então, dentro dos números naturais, a gente tem os inteiros não negativos, né? A gente vai ver no próximo vídeo os números inteiros, que incluem os números naturais também. Isso aí é um assunto para o próximo vídeo. E de onde é que surgiram esses números naturais, né? Os números naturais, eles surgiram da necessidade do homem, né, ao longo da história da humanidade, de começar a quantificar ou contar determinadas quantidades de alguma coisa. Então, por exemplo, os homens eles tinham lá um rebanho de ovelhas, eles tinham que contabilizar quantas ovelhas eles tinham. Então, naturalmente, por isso que tem esse nome, naturais, né, números naturais. Naturalmente, o homem precisou começar a quantificar determinadas coisas que ele possuía, e a partir disso foram criados os números, e esses números foram utilizados, né, a princípio para realizar essa contagem. Então, os números naturais são os números utilizados para contar, para realizar uma contagem, e eles representam uma determinada quantidade de alguma coisa. Dentro desse contexto ainda, né, a gente tem os números sucessores e antecessores, né? Por quê? Porque os números naturais eles não têm números repetidos, né? Eu só tenho uma vez cada número. Então, se eu só tenho uma vez cada número, naturalmente eu vou ter um número que está na frente do outro e outro que está atrás. É daí que vem esse conceito de sucessor e antecessor. Então, por exemplo, o 4 ele é sucessor de 3, porque 4 é o número que vem logo depois do 3. E o 5 ele já é o antecessor de 6, porque o 5 é o número que veio antes do 6. Então, colocando, né, os números naturais na ordem, fica muito fácil da gente determinar quem são os sucessores e os antecessores. Eu coloquei aqui um exemplo só com esses 5 números aqui, né? 0, 1, 2, 3 e 4. E aqui a gente consegue ver que, por exemplo, o 1 ele está à direita do 0. Então, se ele está à direita do 0, ele é o sucessor do 0. Ao mesmo tempo, o 1 está à esquerda do 2. Então, se ele está à esquerda do 2, ele é o antecessor do 2. Isso a gente aplica essa lógica para todos os números naturais. Dentro dos números naturais, a gente pode ter também subconjuntos, né? Então, por exemplo, a gente tem o conjunto dos números primos. Os números primos são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, e mais nenhum outro número. Então, por exemplo, aqui, números primos, a gente tem, ó, eu vou dar uns exemplos aqui de números primos. A gente tem, por exemplo, o 2 é um número primo, o 3, 5, 7, o 9 já não é, né? Na sequência aqui a gente pode pensar no 9. O 9 já não é primo, porque o 9 é divisível por 1, por 3 e por 9. Então ele não segue a regra dos números primos, né? Depois do 7 a gente tem o 11. Depois a gente tem o 13. E assim sucessivamente, né? Também os números primos são um conjunto infinito, né? Não existe uma quantidade exata de números primos que existem. E aí a gente tem os números compostos. Os números compostos é o contrário dos números primos. São os números que não são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Então, por exemplo, um exemplo aqui de número composto, 4. Porque o 4 eu consigo dividir por 1, por 2 e por 4. Outro é o 6, que eu consigo dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Eu tenho também
dentro dos números naturais, o conjunto dos números quadrados perfeitos. O que significa isso? Um número quadrado perfeito é quando eu tiro a raiz quadrada desse número e dá um valor exato. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 4. 4 é um número quadrado perfeito. Por quê? Quando eu tiro a raiz quadrada de 4, dá 2. Antes do 4 a gente tem até o 1 aqui, né? Se eu tirar a raiz quadrada de 1, dá 1 também. Dá um valor exato, então 1 também entra como número quadrado perfeito. Então eu tenho 4, 9. Se eu tirar a raiz de 9, dá 3. Eu tenho 16, que a raiz de 16 é 4. 25. E por aí vai. Certo? Eu tenho também os números pares, né? Os números pares são aqueles que são divisíveis por 2. Então, eu entro aqui com 0. 0 é um número par. Quando eu divido 2 por 0, dá 0 e o resto é 0. Então, como o resto é 0, o 0 também entra como número par. Então, 2 é um número par. 4, 6, 8. E a partir daqui, qualquer número que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8 também vai ser um número par. Né? Porque a regra é, se o último número de um determinado número qualquer, um número de vários algarismos, mas o último algarismo for divisível por 2, então o número inteiro é divisível por 2. Então a gente começa aqui com o 10, por exemplo. O 10 ele termina em 0. E o 0 a gente já viu que é um número par. Então se o 10 termina em um número par, ele também é um número par. 12, mesma coisa. O 12 termina em 2. Então o 12 também é um número par. E assim sucessivamente. Certo? Os números ímpares já é o contrário. É um número que eu não consigo dividir por 2. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1 é um número ímpar, 3, 5, 7, 9. Aí os próximos números é a mesma lógica que eu utilizei anteriormente para o conjunto dos números pares, né? Os números que terminarem em um algarismo, que seja esses aqui, 1, 3, 5, 7 ou 9, também vão ser ímpares. Então o próximo aqui seria 11, 13 e assim sucessivamente. Para finalizar a nossa aula introdutória de hoje, né, da nossa playlist de matemática básica, vamos aqui fazer um exercício. Dois exercícios, na verdade. O primeiro é esse aqui. Quais números a seguir pertencem ao conjunto dos números naturais? Eu tenho menos 19.302, 503, 3 meios, 7,5 ou 7,5 e 10 meios, né, ou 10 sobre 2. Então vamos aqui. Esse primeiro número aqui, ele é menos 19.302. Então, se ele é negativo, ele não é um número natural. Por quê? Porque o número natural, ele é positivo. Próximo, 503. Esse aqui sim, esse aqui é um número natural. É um número positivo. Maior do que zero é natural. 3 meios. 3 meios é a mesma coisa. Se eu pegar o 3 e dividir por 2, isso aqui vai dar 1,5. E 1,5, ele não é um número natural, porque os números naturais são contagens exatas, né? A gente vai ver isso aqui mais na frente, isso aqui é o que a gente chama de número racional. A gente vai ver isso aqui num próximo vídeo. O 7,5, então, só para terminar, né? Esse cara aqui não é um número natural. O 7,5, mesma lógica. Ora, se esse cara aqui, que eu acabei de ver, 1,5, não é natural, o 7,5 também não vai ser natural. Aí esse aqui, ó, 10 sobre 2, eu vou até escrever ele aqui embaixo, que eu fiquei sem espaço aqui, mas esse cara aqui, se eu dividir, ó, 10 sobre 2, 10 dividido por 2 vai dar 5. E 5 a gente sabe que é um número natural. Então, apesar desse número aqui estar representado por fração, na hora que eu dividi eu vi que não deu uma conta quebrada, né? Deu uma conta exata. Então, automaticamente esse número aqui se torna natural. Certo? E aí, vamos fazer agora o nosso segundo exemplo aqui, né? A soma do sucessor de um número com o antecessor de 35 é igual a 60. Que número é esse? Então vamos pensar aqui. A soma do sucessor de um número. Eu não sei que número é esse. Eu vou chamar esse número aí da questão de x. É um número x que eu não sei qual é. Só que ele tá somando o sucessor desse número que eu acabei de chamar de x. E qual é o sucessor desse número? Vai ser x mais 1.
É só pensar naquela lógica. 2 é sucessor de 1. E se eu fizer 1 mais 1 vai dar 2. Então, para eu pegar um número que é sucessor do outro, é só eu somar 1. E se for antecessor, eu subtraio 1. Que é a próxima coisa que a gente vai fazer agora. Porque ele está dizendo que o antecessor de 35. Quem é o antecessor de 35? Eu pego o 35 e subtraio 1. Então, 34. 34 é o antecessor de 35. Então ele está falando assim, ó, a soma do sucessor de um número, esse número é esse x mais 1 que a gente já botou aqui, com o antecessor de 35. Então eu vou somar esse número aqui, x mais 1, com o antecessor de 35, que é 34. Ele está dizendo que essa soma dá 60. Então quem é esse número? É só a gente descobrir o valor de x agora. Simples, né? Então x mais 1 mais 34 é igual a 60. Então vai ficar x mais 35. Isso aqui é 60. Eu passo esse 35 para o outro lado, ele vai subtraindo. Então x igual a 60 menos 35. Então x igual a 60 menos 35. Vamos fazer essa conta aqui. 60 menos 35. 0 menos 5 não dá, então eu vou pedir emprestado aqui do 6. Vai dar 5. Esse que eu pedi emprestado vem como 1 aqui agora. Então vai ficar 10 menos 5. 5. E 5 menos 3, 2. Então 60 menos 35, 25. Então essa é a minha resposta. Tá certo? Então por enquanto, pessoal, vamos ficando por aqui. Essa primeira aula introdutória foi somente a respeito dos números naturais. Vejo vocês no próximo vídeo.